O Atlético Paranaense avança na Copa do Brasil e o São Paulo tá fora, tá eliminado. O Atlético conseguiu vencer, levar as partidas para os pênaltis, vence por 1-0 no tempo normal, no pênalti ganha por 3-0. São Paulo não conseguiu fazer nenhum gol e o São Paulo, mais uma vez, aquela fama do São Paulo de reviver os adversários, ela acaba entrando em campo e mostrando que de vez em quando o São Paulo faz isso mesmo. O Atlético entrou desacreditado, não tinha esperança muito grande de reverter o resultado. A fase do Atlético não é boa, nem na Série B, assim, dificuldades de encontrar um modelo de jogo, de ser competitivo, e o São Paulo resolveu colocar o Atlético de volta na Copa do Brasil, só tendo um jogador expulso em 3 minutos, o Rafael, uma burrice demais, tanto do Rafael quanto do Arboleda, e aí faz uma falta, expulso no primeiro lance do jogo, e depois disso, primeiro tempo muito travado, pouco jogo, muito bate-bate, muita reclamação, e aquela coisa que é normal quando você tem uma expulsão. No segundo tempo era óbvio que o Atlético Paranaense iria para cima, e foi o que fez. Pressionou, criou, faz o gol, poderia sim ter feito o segundo gol e se classificado no tempo normal, mas não conseguiu e leva para os pênaltis. São Paulo não conseguia fazer nada, não conseguia montar contra-ataque, não tinha jogador de velocidade para puxar esse contra-ataque, e aí a gente tem que colocar um pouco de responsabilidade no Crespo, tá? O Crespo saca o Luciano. Se você tá vendo ali que a situação do jogo é ir para os pênaltis, você sacar o Luciano não faz sentido, já que o Luciano é um dos cobradores da equipe. Ele coloca o Tapia, ao invés de colocar o André Silva, que em outros momentos foi batedor de pênaltis do São Paulo e fez gols. Então, assim, deveria ter colocado o André Silva para bater. E aí, tudo culmina numa eliminação sem converter nenhum pênalti, né? O primeiro a perder é o Sabino, o segundo a perder é o próprio Tapia, e o terceiro a perder é o Jandrei, que não tinha motivo nenhum para ele cobrar. Então, assim, no contexto do futebol, o Jandrei era o cara que ia fechar na quinta cobrança, então por que o Jandrei cobrou a terceira, que era uma cobrança de sobrevivência, assim? A gente ainda pode discutir se o Jandrei falhou no gol, tá? Porque eu acho que era uma bola defensável, mas o Jandrei chama uma atenção que ele não precisava chamar, ele não deveria ter batido o pênalti, ele não é cobrador, então assim, em outros momentos a gente não lembra do Jandrei sendo um cara que batia o pênalti decisivo nem nada, então não faz sentido nenhum. Poderia ter sido o Pablo Maia, deveria ter sido outro jogador, mas as escolhas para as penalidades foram muito ruins. O São Paulo não mereceu se classificar e é eliminado numa Copa do Brasil em num jogo bastante acessível. O São Paulo poderia avançar, mas cai diante do Atlético Paranaense numa fase horrorosa. Agora tem que se concentrar, vai precisar muita concentração, principalmente nos jogos da Libertadores e do Brasileirão, porque ficou devendo numa competição que poderia sim ir mais longe. Muito parabéns ao Atlético Paranaense, que se classificou merecidamente. E outra coisa, uma partidaça do Leozinho, tá?